nessa última semana aí. Nossa, teve um pastor que eu particularmente admiro, respeito. E só que ele falou uma besteira tamanha. E quando ele tentou remendar, piorou. Ele falou que não via problema em casais cristãos saudáveis decidirem não ter filho. Não tem problema em relação a isso aí. A ordem que Deus deu, crescer e multiplicar, em Gênesis, era para aquela época. Não vivemos naquela época. Para você ver que até homens sábios e maduros falam besteira. Óbvio que falam besteira. Mas esse argumento é extremamente perigoso. Quando você diz, não, esse argumento de crescer e multiplicar era para aquela época. Você sabia que este argumento de épocas e épocas foi, por exemplo, o argumento usado a favor do pastorado feminino? Porque até 1850, não se teve dúvida contra aquilo que Paulo escreveu, 2 Timóteo 2,12. Não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, mas que permaneça calado. Não houve dúvida em relação a isso. Até que começa a surgir o advento feminista. E então as pessoas começam a duvidar um pouco dessa passagem. E sabe qual é o argumento que eles dão? Não, mas aquilo que Paulo diz não era para cristãos atemporais, era para aquela época. E fica fácil refutar esse argumento. Sabe por quê? Basta continuar a ler o texto. Paulo diz, não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. E ele vai remeter à criação. Porque primeiro foi criado Adão e depois Eva. Ou seja, ele não remete à cultura a qual ele vivia, mas ele remete à criação. É assim que deve ser. A igreja contemporânea, ou a igreja LGBT, a irmã mandou para mim hoje um videozinho de um homem careca, com a saia jeans daquelas irmãs assembleianas, sabe? Só que não era de sacanagem, não era de verdade, convidando o pessoal para ir à igreja. Culto hoje. Até essas coisas eu não aguento, eu comento, né? Se abrir a Bíblia, a igreja fecha. Absurdo. Só que a igreja LGBT, ela se apoia também neste princípio aqui. Ó. Aquilo que Paulo disse em Romanos, sobre ser pecado, homem com homem, mulher com mulher, aquilo não é palavra de Deus, aquilo é apenas opinião de Paulo, pensamento de Paulo. Você consegue ver aqui o absurdo, que é o liberalismo teológico, porque, olha, se eu olhei alguma coisa que eu discordo, não, isso aqui é opinião de Paulo, opinião de Pedro. Agora, se é algo que realmente vai me fazer bem, não, isso aqui é a palavra de Deus. Fica fácil nós escolhermos aqui que é a palavra de Deus, aquilo que é a palavra do próprio homem. Então, nós devemos lembrar que, qual que é o argumento em relação, por exemplo, contra o casamento LGBT? É algo antinatural, Paulo vai dizer. Se todos seguissem por esse caminho, finish, acabou a humanidade. Não tem mais. É por isso que, da mesma forma, nós acreditamos que cristãos, eles devem ter filhos. Porque quando você usa algum tipo de bloqueio anticoncepcional, qualquer um que seja, você está agindo de forma antinatural. Porque, convenhamos, os filhos são consequências naturais do casamento. Naturalmente, através da relação íntima entre um homem e uma mulher, surgirão filhos. E eu não estou aqui nem argumentando a questão de tudo que a Bíblia diz, como no Salmo 127, que filhos são herança do Senhor, bênção, são como flechas, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não estou nem entrando nesse argumento. Mas estou dizendo que quando nós rejeitamos, nós estamos agindo de forma antinatural, do mesmo jeito. Portanto, irmãos, a identidade cristã, a eleição, ela deve moldar a nossa conduta. Ela deve moldar o meu e o seu comportamento, não a cultura. Eu vou mais longe. A Bíblia, ela não deve ser o nosso guia apenas nas questões religiosas e teológicas. A Bíblia, ela deve ser o nosso guia em tudo. Tudo que fizermos. É um erro fazer essa separação entre, ora, aquilo que é religião e aquilo que é secular. É um erro separar, olha, isso aqui é religião. Agora, política, educação, trabalho, esporte, finanças e tantas outras coisas, isso aqui é outra coisa. A religião não deve entrar nisso. Mentira!